Olá, pessoal. Eu sou Leonardo Bezerra, diretor clínico do LAMIC. Estamos iniciando hoje um novo projeto do Grupo LAMIC. É o nosso LAMICast. A gente vai tentar trazer aqui sempre convidados da área de saúde, médicos, nutricionistas, outros profissionais, para tentar dar uma contribuição para aqueles que nos assistem em nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui com a presença de Gustavo Brito, médico nutrólogo, e Bruno Borges, nutricionistas. Primeiro, pessoal, é um prazer receber vocês dois aqui. Esse evento do LAMICast é um evento que tem como patrocinadores a farmácia Roval e a RL NutriShop. Gostaria inicialmente de presentear vocês com os brindezinhos que eles mandaram. Pode ser? Obrigado. Perfeito. Olha aí, pessoal. Farmácia Roval mandou para você, Bruno. Roval é uma parceira nossa de longa data já. Gustavo, Muito obrigado. seu kitzinho aí. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Pronto. Muito obrigado. E a RL Nutrisport Ai, mandou um kitzinho aqui. Tem coisa boa aí, né? Tem, sempre bem-vindo, Pessoal aí, né? Sempre da parte da nutrição, Da área do fitness, é sempre bem-vindo. Nutrologia tá... Muito obrigado, sempre muito obrigado, focado pessoal, pela nesses lembrança. suplementos. Leonardo, queria agradecer pelo convite, né, de ter nos convidado para começar esse novo caminho com você. Já nos conhecemos de longa data, sabe como eu sou grande fã e admirador do seu trabalho e do Laboratório LAMIC. E queria agradecer mais uma vez pelo convite de nos ter convidado a nossa equipe para vir para cá. é uma honra para nós. Cara, a honra é toda nossa, certo? Eu falo isso em nome de todo o Grupo LAMIC. Pessoal, é assim, eu quero fazer com que a gente tenha uma conversa bem formal aqui sobre a importância dos exames laboratoriais na prática clínica, certo? Da nutrologia e da nutrição. Sim. E eu acho que eu não poderia começar com duas pessoas como são vocês dois. Já tive a experiência de ser paciente de vocês, sei como é que é a conduta do dia a dia, e tem algo que eu admiro muito, né? Que é essa prática interdisciplinar. Eu acredito que saúde se faz desse jeito, sabe, Bruno? Sim. O médico, ele precisa, por exemplo, da contribuição do nutricionista e vocês dois precisam muito da contribuição do laboratório clínico, né? A gente Com sabe certeza. que boa parte das tomadas de decisões hoje, elas estão pautadas em rotinas laboratoriais. Isso. E aí eu queria conversar sobre algumas rotinas de exames, entendeu? Escutar um pouco da opinião de vocês sobre tudo isso. Se for preciso fazer alguma colocação mais técnica, eu vou fazer, certo? Mas eu quero, na verdade, que seja uma conversa muito bacana aqui, que a gente possa acrescentar para quem vai assistir a gente no nosso canal no YouTube, para quem possa ver, né, um pouco disso nas nossas redes sociais, entendeu? E aí eu queria começar sobre algo bem básico, Sim. certo? Perfil glicêmico, né? Certo. A gente escuta muito falar da importância de fazer de uma glicemia em jejum, e eu acho que é muito importante a gente falar disso, glicemia em jejum, né? Porque o jejum, Bruno, não se aplica mais à grande maioria dos exames laboratoriais. Sim. E aí, para fazer controle, né, do perfil glicêmico, a gente faz muito a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, Isso. certo? E aí, pessoal, como é que é a importância desses exames, né, entre outros, ali na rotina do dia a dia do médico nutrólogo, certo? Do profissional nutricionista? Porque a gente sabe que as dietas estão sempre discutindo ali, né? Carboidrato, Sim. certo? Índice de açúcar nessas refeições. E aí? O que vocês podem falar um pouco para a gente sobre isso? Eu adiciono ainda um exame a mais dentro dessa rotina. Eu gosto muito também de entender a glicemia de jejum do meu paciente. Então, assim, a gente sabe que existe hoje a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, que vão me falar sobre o perfil glicêmico daquele paciente, daquele comportamento metabólico. Mas a gente tem que adicionar também o pensamento sobre a insulina, porque às vezes aquela insulina mais alta, ela consegue compensar aquela glicemia do paciente por um período de tempo. Então, você não pode descartar também a visão da insulina para pensar numa resistência insulínica daquele paciente. Certo. Porque se sabe que existe um parâmetro de produção que de 2,4 até 22,4 a produção da insulina, e às vezes você está com um paciente ali com a glicemia de 92, mas uma insulina de 28, 32. E isso dificulta muito o emagrecimento do paciente. Muito, muito mesmo. Então é interessante a gente realmente saber quanto é que está. E aí a gente adiciona sempre esse processo exatamente pelo esse entendimento. Porque a resistência insulínica, ela não vai só refletir ali dentro de uma glicemia de hemoglobina glicada. Você já consegue enxergar já a nível hormonal um excesso de produção de um hormônio para controlar aquela glicemia.
Então, e isso, como o Bruno falou, dificulta muito nossa abordagem, porque o excesso de insulina atrapalha o processo de emagrecimento. E aí vem a questão nutricional da correção, de como organizar essa parte metabológica com uma dieta com carboidratos mais complexos, então a gente trabalha mais com alimentos integrais, a distribuição desse carboidrato ao longo do dia, que também é importante, aquela ideia do tome café da manhã como rei, almoço como nobre, jante como um plebeu. Isso é importante porque tem a questão do comportamento dos hormônios ao longo do dia. Sim. E dentro da prática da nutrologia, a gente vai entrar com os medicamentos que estejam indicados para o tratamento da resistência insulínica daquele paciente. Então, eu gosto de aprofundar essa ideia, adicionando, além do mais, a insulina de jejum dentro da minha rotina laboratorial. Perfeito. E se a gente, já entrando aqui, saindo um pouco dessa discussão da insulina, do perfil glicêmico, certo? E entrando no perfil lipídico. Sim. A gente falou lá da glicemia em jejum. E aí a gente já sabe hoje, Bruno, que não precisa mais de fazer um jejum, certo? Prolongado de 8 a 12 horas para fazer acompanhamento dos lipídios, né? Seja ele colesterol, triglicerídeos, certo? As frações do colesterol. E aí, certo? Na rotina ali do nutricionista, o quanto é importante a gente também ter esse controle, certo, do perfil lipídico? É interessante a gente perceber, Leonardo, que quando a gente fala de perfil lipídico, a maioria das pessoas só se relacionam a gorduras, as gorduras das dietas, tudo isso. Mas não, o que a gente tem que perceber é que o que influencia é o contexto total da dieta. Não adianta só uma dieta rica em gorduras, mas você tem que ver se realmente essa dieta tem carboidratos complexos, tem gorduras boas, tem fibras, tem tudo. Não adianta só cortar a gordura. O perfil lipídico ele vai alterar com uma dieta desequilibrada. Sim. E é isso que as pessoas não entendem. Cortar a gordura da dieta não vai baixar colesterol. Não vai baixar colesterol. Isso, né? Exatamente. Não necessariamente ter uma dieta, certo? Ali pobre em gorduras. Pobre em gordura quer dizer que você vai ter uma diminuição do colesterol. Às vezes você tem uma predisposição genética, né? E sabe-se que apenas 20% do colesterol, da nossa produção de colesterol é dietético. 80% da produção é endógena. Isso tem a ver com inflamação. Então, às vezes, exatamente a ideia do que o Bruno estava passando, é uma dieta anti-inflamatória. Não necessariamente uma dieta pobre em gorduras para controlar a questão do colesterol. Então, uma dieta rica em fibras, com carboidratos complexos, tem uma característica anti-inflamatória. E isso tem uma influência muito maior no controle lipídico do que a retirada das gorduras da dieta. Exatamente. Não é mais a questão da dieta anti-inflamatória em si. É tudo uma questão de equilíbrio, né? A dieta é um cálculo matemático. Então, a gente tem que equilibrar os nutrientes da forma adequada. Então, eu acho que isso influencia. E você chegou num ponto sobre a questão dos perfis lipídicos relacionados a fatores genéticos, né? A gente sabe que existe hipertrigliceridemia familiar, hiperlipidemia familiar. Então, isso também tem que ser descartado dentro do comportamento em si. Então, dentro da anamnese, a gente vai analisar aquele comportamento do paciente e até o histórico familiar dele. Porque também existem esses fatores e a gente tem que também tratar esses fatores, né? Exato. Também tem que ter essa abordagem, não só pensando na questão comportamental e alimentar, mas também nos fatores genéticos que influenciam aquele quadro. E tem muito mito do paciente. Mas, doutor, eu não como gordura, por que eu tenho o colesterol alto, o triglicerídeo alto? Eu disse, não é só isso. Realmente é o contexto total da dieta. A sua dieta está bagunçada, então a gente tem que equilibrar isso. Mas para fazer esse equilíbrio, Bruno, eu sei que o Gustavo poderia falar um pouco mais do aspecto medicamentoso. Sim. Né? Mas eu acho que a gente consegue fazer esse controle a partir de uma correção dietética, né? Sim. Certo? E eu acho que esse controle também tem que ser para baixo, né? Sim. Às vezes a gente vê muito assim, nossa, o paciente relatando, meu colesterol deve estar muito bom, que deve estar muito baixo. Não. Que é péssimo, inclusive, para carregar hormônios, né? Com certeza. Então, a gente consegue fazer isso, com certeza, hoje em dia, em dieta. Consegue. Ou você precisa de alguns suplementozinhos ali? Consegue. Na maioria das vezes consegue. Só que existem graus de exames laboratoriais que realmente a medicação é fundamental. Tem níveis que a gente não consegue baixar dieteticamente, principalmente com relação a quando é familiar. Pronto, eu ia perguntar isso. Tem que entrar sempre, Gustavo? Tem que entrar. Infelizmente, tem fatores e tem pacientes com triglicerídeo de 700. Você não vai conseguir controlar isso a nível dietético. Óbvio que a questão comportamental, ela se põe muito importante dentro do processo, e não só dietético, mas também o fator exercício físico, né? A gente não pode descartar a ideia quando a gente fala de comportamento, o envolvimento dietético e do exercício físico também. É a base, né? Então, se a base estiver errada, não adianta. Então você tem os fatores de exercício físico com dietéticos que às vezes não são suficientes.
você melhora aquele comportamento do paciente, ele tem uma bela melhora nos exames laboratoriais, mas por ser um fator genético, um erro ali genético, ele tem aquela produção excessiva. E aí, infelizmente, o uso da medicação é a alternativa correta. O que eu acho válido colocar aqui, quando você falou aí de um certo? Um colesterol bem alto, né? Sim. A gente lembrar daquilo que eu comecei a falar, né? Por exemplo, a glicemia, eu acho que é consenso entre todos, né? Ela precisa ser em jejum. Isso. Certo? Já o colesterol hoje já faz alguns anos que ele não precisa. Só que quando a gente tem índices bem elevados, acima de 300 de colesterol, acima de 400 de tri, já requer que a gente tenha essa preocupação. Isso. Certo? Porque, como você disse, 20% ela é alimentar, mas é 20%. Né? 20% se a gente for fazer dentro do análise laboratorial, se a gente estiver falando de um tri de 300, certo? A gente vai estar baixando ele para casa de 240, Sim. por exemplo. Certo? Então, acaba sendo importante a gente considerar, para alguns aspectos específicos, que a rotina da laboratorial ela tem esse controle ainda dentro do jejum, né? De um jejum. E aí, Bruno, tu falou sobre a inflamação. Você também falou, né? Sobre a questão da inflamação. E eu lembro que a gente escuta muito ali a PCR, né? Você falou, até a própria insulina também é utilizada dessa forma, né? A gente vê até mesmo a ferritina também, sim, não para a prática clínica, acho tão relacionada de vocês. Mas por que eu estou citando? Porque às vezes a gente pode pegar um paciente que tenha outras complicações como anemias, né? E a gente pode ter um paciente inflamado, certo? E está olhando, por exemplo, para uma ferritina alta, certo? Alta. Isso. E a razão dela estar alta não tem nada a ver com a reserva de ferro. Reserva de ferro. Pelo contrário. Certo? Pelo contrário, vai estar mascarando completamente isso aí. Isso. E eu comecei a perceber que isso está muito em alta, né? Assim, a inflamação do organismo, o quanto ela vai ser importante, certo? Tanto para que você absorva micronutrientes, certo? E tenha um desenvolvimento do projeto aí, certo? Nutricional do paciente e alcance resultados dentro daquilo que se espera. Até na prática não só da dieta, mas do exercício físico também, sim, certo? E aí, o quanto esses exames passam a ser importantes ali na rotina de vocês? Os exames inflamatórios. Inflamatórios, sim. São importantes porque, por exemplo, a gente trabalha muito com suplementação, alimentação, e aí eu preciso entender toda aquela cadeia absortiva daquele nutriente. Então, eu tenho que começar a entender, aquele intestino, está tudo ok com ele? E aí vem uma coprotectina fecal, por exemplo, um marcador inflamatório a nível intestinal, para me saber se aquele intestino está legal, se tem alguma coisa que está atrapalhando a absorção nutricional. Algumas doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, que a gente trata com rotina lá no consultório, eu preciso analisar quão inflamado está aquele intestino e vem esse marcador inflamatório intestinal como uma alternativa. Eu preciso entender aquela questão daquela inflamação a nível hepático. A ferritina vai me mostrar uma inflamação a nível hepática, sendo que toda a metabolização de drogas, metabolização de medicamentos, de suplementos, vai ser a nível hepático. Então, se aquela ferritina está aumentada, acompanhada de um PCR, então eu tenho que ter cuidado com aquilo. E aí eu vou dar a frase dos hepatologistas, quanto menos é mais quando você tem uma doença hepática associada. Claro. Então você tem que reduzir a suplementação, reduzir o número de medicamentos possivelmente, até que aquele paciente dê aquela desinflamada, para aquele fígado poder metabolizar melhor aquelas substâncias que você vai introduzir. Então os marcadores inflamatórios também fazem parte da nossa rotina e também são extremamente importantes para a gente entender aquele contexto do nosso paciente. E a maioria dos nossos pacientes são aquele paciente os pacientes obesos, que possuem uma inflamação já de base, né? Uma inflamação subclínica. Então, a gente precisa analisar ali um PCR, e a gente sabe que o PCR está intimamente relacionado ao risco cardiovascular, sim, e aí a gente vai analisar perfil lipídico, a glicemia, aí você já vai juntando aquele quebra-cabeça, porque os exames, eu sempre costumo dizer aos meus pacientes, que às vezes eles trazem exames soltos. E eu digo, olha, volta e vai lá no laboratório, lá no LAMIC, e pede para os meninos complementarem com esses exames. Para eu entender aquela cadeia, aquele quebra-cabeça. Porque não são exames soltos que vão me determinar quem é você. Muito é uma quebra-cabeça. Eu acho que até válido sua fala, sabe? Você falou, obviamente, do LAMIC, né? Vou tentar levar isso para a minha prática clínica, do dia a dia do laboratório, né? A gente tem o hábito de tentar dar o máximo de celeridade na liberação. E hoje o paciente tem muito acesso aos resultados, sim, através da internet. Então, ele vai recebendo informações de que os resultados vão sendo liberados, quando você mesmo imagina, ele está levando para você exatamente as coisas soltas, né? Não aqueles exames todos que você solicitou e que precisam ser avaliados em conjunto, né? Certo? Mas eu queria entrar aqui num ponto interessante. A gente está falando desse aspecto inflamatório
E você falou da calprotectina, por exemplo. Aí a gente lembra de intestino, Isso. certo? E eu escuto falar, mas não me parece uma coisa que está muito evidente ainda, certo? Assim, a gente sabe que vocês costumam prescrever probióticos, né? Ali tem essa rotina de tentar fazer uma correção de microbiota intestinal. E a gente sabe que hoje existem exames, né? Que sinalizam isso para a gente, certo? De que forma? Através da demonstração da própria composição da microbiota, para que vocês façam esse equilíbrio, posteriormente visualizando esse resultado, e provavelmente isso deve influenciar muito na absorção de micronutrientes. Total. Né? Total. Sim. Certo? E aí, faz parte hoje da prática clínica de vocês, esses tipos de exames? Sim. Você tem que entender quem é o seu paciente, qual o motivo da procura, para que você selecione o tipo de exames. Nós temos uma rotina básica, né, de entendimento nutricional, mas algumas patologias específicas a nível intestinal, eu gosto de fazer esse estudo de microbiota. Porque já é comprovado cientificamente que muitas patologias de nível de doenças inflamatórias intestinais iniciam com desarranjo da microbiota intestinal daquele paciente. Então, hoje a gente tem vários exames de estudos genéticos que fazem toda aquela análise relacionada ao estudo probiótico. Inclusive, até o Netflix lançou um documentário, não sei se você chegou a assistir, sobre a questão da saúde intestinal, de como isso influencia na vida. E o futuro da medicina vai ser exatamente esse daí. O tratamento e a manipulação e a modulação dessa flora intestinal. E hoje, com os exames, a gente facilita e direciona melhor quem está faltando aqui, quem que a gente pode adicionar a mais com essa ação anti-inflamatória, com essa ação talvez terapêutica dentro dessa patologia. Eu quero voltar já, sabe, Gustavo, Bruno, para falar um pouco sobre a questão hepática também. Sim. Mas ainda pegando um pouco dessa conversa sobre microbiota, para a gente fazer o estudo de microbiota, Bruno, já é um exame que envolve um pouco de biologia molecular, sim, certo? Então, ele é um exame que é mais caro. Isso. E aí, hoje, a gente pode lançar mão de práticas mais baratas, vamos dizer assim, para a sociedade, como testes não invasivos, como o teste respiratório de hidrogênio expirado, certo? Onde a gente faz avaliação de intolerância alimentar, né? E de SIBO, supercrescimento bacteriano. Exato. Por que eu estou colocando isso? Eu queria um pouco escutar isso da tua pessoa. Fazer um SIBO, certo? Não seria ali inicialmente uma ideia inicial, certo? Para pensar numa disbiose? Sim. Ou seja, você faz o SIBO, vê lá a curva de supercrescimento bacteriano, certo? Entre 90 e 120 minutos, né? A gente vê que tá tendo um supercrescimento e, nesse caso, a gente pensar em avaliar posteriormente a composição? Como é mais ou menos a nossa conduta clínica? A gente sente o paciente no primeiro momento. A gente deixa ele com a dieta uns 30, 40 dias. E se realmente houver a necessidade da solicitação, a gente faz, não tem problema nenhum. Só que eu gosto de sentir o paciente. Eu gosto de sentir os 30, 40 primeiros dias, como ele vai reagir com a dieta, com a mudança comportamental. E realmente a gente vê se há melhora do quadro intestinal. Se não houver melhora, a gente pode solicitar, sim, sem problema nenhum, esse tipo de exame, que é bem válido. A gente sempre faz na prática clínica também. E é um exame inicial, como você falou, né? Para a gente não aprofundar os estudos genéticos, eu já vou para aquele paciente do estudo genético com aquele paciente com diagnóstico já fechado. Sim, ele já chegou com uma doença inflamatória intestinal fechada, diagnosticada. E aí, quando você está num processo de investigação, aquele paciente com um quadro de inchaço, gases, aquele abdômen distendido depois daqueles alimentos com características mais fermentadora, e aí a gente pode, sim, iniciar um SIBOS, por exemplo, que é maravilhoso, você consegue ver a curva de crescimento, você consegue ver aquela reação do paciente para você já começar a pensar em uma desbiose. Só que a desbiose, ela mimetiza doenças inflamatórias intestinais. E as doenças inflamatórias intestinais mimetizam a desbiose. É uma forma de você descartar uma possibilidade de uma doença inflamatória intestinal. Exato. É um exame muito bom e barato, né? Um exame assim. E sabe o que é mais legal? Que não é um exame vazio. Né? Exatamente. Sabe que, não é um exame por mais vazio. que eu falei lá no início, né? 70% da tomada de decisão hoje de vocês é baseada em exame laboratorial. Isso é o que os artigos falam, né? Mas a gente está falando de coleta sanguínea, na grande maioria das vezes. E a grande maioria da sociedade não gosta. Isso. Certo? Aí você, por exemplo, vai fazer um SIBO, né? Glicose ou lactulose como carboidrato que você vai usar ali. É um teste não invasivo. Sim. Demora mais? Demora. Mas nada de mas furada. É eficaz. É um exame eficaz. E tem a demora, mas é um exame eficaz. E ele traz muito da sintomatologia, né? Porque ali durante o desenvolvimento do exame, se você tem essa
inflamação intestinal, certo? Você aumenta o trânsito intestinal, que é outra razão pela qual a gente utiliza o exame. Você começa a ficar empachado, produz gases, às vezes tem episódios de desarranjo intestinal. E é o interessante desse exame, porque além da resposta laboratorial, você tem a resposta clínica. E dentro da medicina a gente tem a regra, a clínica é soberana. Sim. Então a manifestação clínica do paciente, ela fala mais alto do que qualquer outro exame. Isso. Então você já tem um exame que faz um teste clínico e um teste laboratorial juntos. Então fica mais fácil da gente realmente fechar um diagnóstico e uma visão mais interessante sobre o paciente. O próprio teste de tolerância à lactose oral fala muito sobre isso, sobre a absorção intestinal. A gente gosta muito de solicitar por conta dessa questão do intestino realmente. Às vezes o paciente é nem intolerante, mas ele passa tão mal com o exame que a gente percebe que ele tem uma resistência realmente à absorção de alguns carboidratos fermentadores. Então isso é interessante também a gente perceber. E a gente sabe que o teste padrão ouro seria o hidrogênio expirado, né, relacionado à lactose. Isso. Só que com o teste de tolerância à lactose oral, mesmo ele não sendo o padrão ouro, mas ele tem uma resposta clínica muito interessante. Eu gosto da resposta clínica dele. Exatamente. Você falou bem, resposta clínica, né? Por exemplo, o pessoal fala muito hoje em dia do teste genético. Sim. Mas o teste genético não quer dizer que você desenvolveu. Exatamente. Entendeu? Então, pensa-se no teste genético se clinicamente e a partir de exames mais simples, como você falou, do teste de tolerância oral à lactose, entendeu? Ou do teste de hidrogênio expirado, a gente tem um resultado que demonstra isso aí para o paciente. Exatamente. Né? Você tem uma manifestação clínica ali presente. Essa semana foi um paciente na quinta-feira e ele tinha um biotipo bom, mas uma distensão abdominal atípica. Eu disse, você tem intolerância à lactose? Ele disse, não, consumo leite é tranquilo. Eu, vamos fazer um teste de tolerância à lactose aqui. Ele ligou para mim, doutor, passei muito mal no exame. E eu disse, aí quando mandou o exame, a variação 100, 102, 103, não variou nada. Aí ele disse, eu passei muito mal, passei a sexta-feira inteira passando mal. Eu disse, pois, tá vendo, exemplo que você realmente tem intolerância à lactose. Só que como você consumia pequenos volumes ao longo do seu dia, não tinha uma manifestação clínica. Mas a partir do momento que você faz os 20 gramas do próprio exame, você faz uma manifestação clínica mais interessante. E o corpo fica tão condicionado todo esse tempo. Eu ia dizer isso. A inflamação, acostumado com ela. A gente se acostuma, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a questão inflamatória. Eu vou falar sobre a intolerância alimentar mediada por IgG. Sim. Certo? A gente puxar um pouco sobre isso. E aí eu vou citar um exemplo da minha prática, ou seja, eu como paciente, que foi super interessante quando se fala de leite. Sim. Certo? Mas eu queria voltar um pouco aqui, pessoal, para falar também da questão do metabolismo hepático, né? Sim. Importantíssimo. Tem duas coisas muito importantes, né? Inflamação do fígado e função hepática em si. Né? A gente usa as transaminases, por exemplo, para avaliar muito a inflamação do fígado. Né? A albumina, por exemplo, é um dos exames que a gente avalia a função hepática. Sim. E aí, pergunto inicialmente para tu, sabe, Gustavo? Eu acho que está cada vez mais presente na prática clínica o uso, certo, de medicamentos e de suplementos. Sim. Certo? E aí a gente está falando o quê? Provavelmente de sobrecarga hepática. Exato. Né? Imagina naquele paciente que já vem com complicações, certo? Inerentes ao próprio estilo de vida dele. Exato. Ou que tem algumas patologias já, né? Fala um pouco para a gente sobre isso aí. Perfeito. Não sobre assim, o quão importante é, certo, usar essa rotina laboratorial para fazer esse controle da função hepática, já que a prática de suplementação e de medicação está tão presente no consultório de vocês. É exatamente aquela visão que eu lhes falei. Primeiro, dentro da consulta, você consegue entender o comportamento clínico daquele paciente. Para você entender, esse paciente eu já posso iniciar uma suplementação ou esse paciente é melhor eu esperar uma rotina laboratorial para entender melhor? Tem um caso contrário. O paciente já chega com a cartela de medicamentos e suplementos, coloca em cima da mesa, eu uso tudo isso aqui. Aí a gente tem que dosar, tem que visualizar, tem que ver o que é que realmente vai ficar ou não. Então tem muito disso também na nossa prática. E dentro dessa ideia de você entender esse paciente, é que você consegue saber. Eu sou muito cauteloso no uso de medicamentos e suplementos no meu paciente que eu vejo ali alguns sinais de alteração hepática. Inclusive fizemos até um diagnóstico, a gente deu continuidade com o hepatologista sobre isso, exatamente de um paciente, um médico, uma fadiga crônica, atípica, um cara praticante de exercício físico, dormia bem, mas uma fadiga crônica, e aí fazia uso de algumas medicações que a gente sabia do comportamento hepatotóxico delas,
pedi para retirar e dosei. Quando veio transaminases todas alteradas em valores muito altos e foi feito um diagnóstico de uma doença autoimune hepática. E aí esse excesso de suplementos que ele já usava, eu disse, não, está muito atípico esse comportamento, vamos dar uma segurada em tudo, vamos analisar esse comportamento hepático por causa da metabolização de todas as drogas para você pensar na suplementação. Você tem que ter segurança quando você vai prescrever alguma coisa para o paciente. E os exames laboratoriais, eles nos dão segurança e indicação precisa. Então, reposição de nutrientes. Quanto eu posso repor? Qual é a necessidade desse paciente? Então, vamos usar drogas para esse paciente. Mas como está esse fígado? Como é que está o funcionamento desse fígado? Cadê os marcadores que me dão segurança do funcionamento tanto da metabolização como da questão inflamatória do fígado em si? Então, os exames laboratoriais, né, nível hepático, eles nos dão essa segurança. O Bruno, hoje, ele é um nutricionista dos hepatologistas da nossa região. Eles tendem a mandar muito paciente para ele. Então, o Bruno já está acostumado a receber esses exames laboratoriais de fígado. Então, a dieta é exatamente com esse potencial de ação terapêutica anti-inflamatória a nível hepático, exatamente para tirar essa sobrecarga, muitas vezes relacionada ao uso de medicamentos, de drogas, de obesidade, tudo isso que a gente tem que ter muito cuidado. É tanto que para pacientes hepatopatas, eu entro com pouquíssimas coisas, no máximo, ômega 3 e uma proteína, por exemplo. E proteína de cunho vegetal, que a absorção a digestibilidade é melhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Paciente hepato é outro mundo. Posso entender mais ou menos assim que hoje, né, o paciente está iniciando ali a rotina com vocês. É fundamental a rotina laboratorial dele. É fundamental. Para iniciar, né, a dieta. Sim, né? Fundamental. E aí, na prática, dá para fazer isso? Certo? Assim, vamos pegar o exemplo próprio Lamic, né? Sim. A gente sabe que a gente tem uma comunicação bem boa. Sim. Certo? E eu sempre coloco isso muito dentro do laboratório. Olha, o corpo técnico, certo, de farmacêuticos e biomédicos tem que estar pronto para conversar com os profissionais prescritores, médico, nutricionista. Por quê? Porque entendo eu que se você antes mesmo de iniciar, certo, o planejamento alimentar, certo, fazer essas correções ali no uso de medicamentos e suplementos do seu paciente, você já tiver esse portfólio de exames laboratoriais, vai dar uma contribuição muito grande. Né? E aí eu acho que a forma como a gente trabalha é muito voltada para isso. Volto de novo, pelo fato de ter um pensamento interdisciplinar. Você vai lá, faz uma solicitação, a gente já entende a necessidade disso para tu iniciar o teu trabalho junto ao paciente e tenta responder de forma célere vocês, entendeu? E eu acho que é por aí mesmo, né? Sim, com certeza. Inicialmente, a gente tenta, pelo histórico, mais uma vez, a gente tenta iniciar aquelas condutas com o máximo de segurança possível. Então, por exemplo, vamos lá, o meu paciente é hepatopata, que eu estou desconfiando de alguma doença hepática. Eu não vou entrar com muitas drogas, eu vou entrar com aquele que eu tenho um pouco de segurança para ele. Vou mais trabalhar com, talvez, dieta, deixar o Bruno realmente assumir ele por completo e eu aguardo vir uma rotina laboratorial para poder entender. Então, a rotina laboratorial, ela dá segurança na minha conduta, principalmente na minha conduta. Na do Bruno também, porque algumas patologias de base, você tem que ter algum cuidado na alimentar. Um paciente com nefropata, você tem que ter cuidado na questão do sódio, na questão da própria proteína. Hematomocrose, por exemplo, tem que ter muito cuidado com o ferro. Então, e todo esse processo que nos dá segurança. A gente inicia uma conduta mais neutra, branda, ali, que a gente sabe que não vai oferecer risco ao paciente, mas aguarda a rotina laboratorial para ter segurança dos próximos passos que a gente vai tomar. E não adianta fazer uma rotina genérica para todo mundo, porque muitas vezes o paciente, na própria recepção, já diz, posso fazer os exames antes? Sim. A gente não gosta disso. Tem profissionais que fazem, né? Mas eu acho desnecessário. A gente gosta de, na própria anamnese, identificando as necessidades e fazer até a solicitação. Pode ter aquele paciente que não tem patologia nenhuma, né? E pode ter aquele que vem com patologias específicas. Exatamente. Que você tem que fazer um direcionamento ainda maior, né? Através de exames laboratoriais. Né? Então, às vezes tem dessas. O pessoal, eu estou com consulta marcada para eles na próxima semana. Qual a rotina laboratorial que eu levo? Não existe uma rotina laboratorial. Tem um básico, tem um basicão que se pede. Exato. Mas você tem que entender quem é aquele paciente. Perfil lipídico, hemograma. Renal, né? Mas aí eu vou fazer você ir 2 vezes ao laboratório, porque você chega para mim, por exemplo, eu pedi um hemograma, uma função tiroidiana, aquele basicão de uma rotina laboratorial. E aí você chega para mim com um histórico completamente diferente, com sinais de uma hepatopatia.
Porque eu não vou pedir só um TGO, um TGP, um Gama GT para você. Sim. Eu vou aprofundar essa ideia. Então, a gente tem que entender que existe uma rotina básica, mas essa rotina pode ser aprofundada. E você vai mandar o paciente fazer 2 acessos. A gente sabe que incomoda, retirar sangue. Você estava até falando, né? Você chegou a citar sobre isso. E não só laboratoriais, imagens também. Há imagens que são necessárias também, em certos casos. Isso, você já organiza tudo para fazer aquela solicitação, né? Não faz sem entender quem é o seu paciente. Exatamente. Por exemplo, você tem ali alteração laboratorial de função hepática, mas não dá para fechar diagnóstico de esteatose sem exame de imagem. Não né? dá. Exatamente. E digo mais, nem imagem. Hoje em dia a gente tem na região uma máquina chamada FibroScan, que é o padrão ouro, é uma biópsia sem corte. Isso. E é uma parceiraça nossa que a gente realmente solicita quando há necessidade. Para a gente entender aquele fígado, porque o fígado é um órgão muito sensível e a gente está vendo aí muitos pacientes jovens com alterações hepáticas realmente graves que chegam aí para transplante. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está prescrevendo, a suplementação. Então isso é um cuidado importante e quem vai nos sinalizar a primeira coisa é os exames laboratoriais. Legal. A gente falando aqui de fígado, né? Eu pensei o quanto também é fundamental o acompanhamento da função renal, né? Sim. 100% do nosso sangue é filtrado, Sim. né? Nos nossos rins. E aí, o que eu queria falar um pouco sobre isso? Primeiro que eu julgo que é fundamental esse acompanhamento, certo? Mas a gente tem escutado muito, assim, sobre essa história do consumo do suplemento. E me parece estar muito alto o consumo da creatina. Sim, né? isso. A creatina tem que usar de maneira crônica. Então, assim, eu queria escutar 2 coisas, certo? Primeiro, de fato, assim, na prática clínica de vocês, a creatina tem que ser de uso crônico, certo? Por que eu estou perguntando isso? Porque o produto metabólico dela é a creatinina, Sim. certo? E a gente já escuta falar que para fazer uso da creatina hoje em dia, o ideal seria avaliar a função renal antes, certo? Porque você pode ter uma alteração ali de 0,4 pontos em 4 semanas, e isso já seria um sinal, certo, vou colocar assim, de desgaste da função renal. Sim. E aí, certo? Qual é a opinião de vocês sobre essa questão de uso crônico de alguns suplementos, como é o caso da própria creatina, Pronto. entendeu? E o risco que isso pode trazer, por exemplo, para a nossa função renal. É engraçado que a gente falou até com a Nefro sobre isso, né? Isso. A creatina, ela não, em hipótese alguma, causa lesões renais. O que é que ela pode fazer? Mascarar o resultado de um exame laboratorial. Então, você altera a creatinina do exame laboratorial e como a creatinina é um exame de segurança de função renal para o nefrologista, você vê aquela alteração, você acha que está acontecendo uma alteração de função renal. Mas é só a creatinina do suplemento que está saindo. Então, hoje a gente evita o uso da creatinina no paciente com insuficiência renal, mas pelo fato de que o exame laboratorial vai ser mascarado. E aí a gente, o Bruno está falando da experiência que a gente teve, eu tive um paciente transplantado renal, e é um jovem que queria ganhar massa muscular, e aí entrei em contato com a nefrologista para me atualizar da linha de conduta que ela gostaria que eu tomasse. E aí ela falou, a primeira coisa que ela disse, você deve estar me ligando por causa da creatina, não se preocupe, pode usar, mas qual é o meu problema? É porque a creatina do exame laboratorial, a creatinina do exame laboratorial é o que vai me falar como está essa função renal. Sim. E eu vou acompanhar dessa forma. A partir do momento que ele suplementar, ela pode alterar. E isso pode me dar a impressão de que a função renal dele está sendo prejudicada. Mas é só a questão a nível laboratorial. Mas a metabolização da creatina não leva a lesões renais. Já foi comprovado cientificamente, é um dos suplementos mais estudados e mais seguros do mundo é a creatina. Hoje é considerado suplemento da família, pra você ter ideia. Então, a segurança é única. É só a ideia realmente da alteração a nível laboratorial. Só que hoje já tem exames laboratoriais de função renal, que eu acho que vocês têm até mesmo na rotina de vocês. A cistatina C, por exemplo. Exatamente. Que dá agora aos nefrologistas uma segurança de como está aquela função renal, mesmo com o paciente fazendo uso da creatinina. Exatamente. Ele não vai ter essa interferência, né? Exatamente. Mas ainda é um exame que não é tão utilizado na prática clínica. Não é tão utilizado na prática clínica. Mas está evoluindo. Está evoluindo. Se eu for falar aqui para vocês hoje, a gente tem na nossa rotina, lá no departamento de ureanálise, certo? Um exame que pouquíssimas pessoas dão importância, mas que são fundamentais, né? Para acompanhamento da função renal, a
a gente precisa de creatinina sérica, certo? Sangue, e precisa de sumário de urina. Principalmente porque hoje o sumário de urina, entre outras coisas, ele pode falar sobre relação albumina, creatinina e proteína creatinina. E a gente se a gente não tem injúria renal, se a gente não tem aumento de pressão, certo? Não tem lesão, a gente não vai eliminar proteína, muito menos albumina. Sim, exatamente. Certo? E aí passa a ser um exame também fundamental que pode ser usado ali no dia a dia, certo? Não é exame invasivo, é apenas uma coleta de amostra de urina, entendeu? Aí você tem esses dois. E aí creio eu que quando, né, além disso aqui, você tem um diagnóstico de insuficiência renal, aí talvez se faça mais uso da cistatina, né? Mas na prática mesmo, assim, no dia a dia, é muito difícil ver o uso da cistatina. E na prática médica, a gente não usa creatina, suplemento, em pacientes com insuficiência renal, mas por causa do exame laboratorial. Sim. Não é porque a creatina suplemento vai ter injúria renal. Perfeito. É basicamente essa ideia que eu para passar. Que a creatina é um mito realmente que é bem difundido, né? E é bom a gente defender o uso da creatina. Ela é um suplemento extremamente seguro, mas na prática médica a gente não usa por causa do mascaramento do resultado do exame laboratorial. Aliás, é o suplemento mais estudado, né? Então a segurança é 100%. Perfeito. Podem ficar tranquilos. Eu vou voltar, a gente estava falando lá no início, né, sobre inflamação, certo? E aí eu disse para vocês, assim, vou tentar trazer um pouco da minha experiência recente com o exame, né? O quanto, na minha opinião, né, a medicina laboratorial ela pode dar uma contribuição direta, por exemplo, para um plano alimentar. E esse plano alimentar ele pode trazer resultados muito além, por exemplo, de um propósito de perda de peso, certo? Mas de qualidade de vida mesmo. Eu acho que vocês se lembram, eu sempre relatei que eu tenho cefaleia crônica. Né? Então, era muito comum eu ter 4, 5 crises por semana e recorrer a anti-inflamatórios, algo que também é um problema muito grande. Aí, em um dado momento, eu resolvi mudar um pouco a forma de pensar e me voltei para o exame de intolerância alimentar mediado por anticorpo IgG, né? Tão conhecido A200. Certo? E me chamou muita atenção para alguns alimentos que tinham um nível de intensidade de produção de IgG alto no exame e que estavam na minha prática do dia a dia, certo? Poxa, eu achei aquilo fantástico, porque quando eu comecei a fazer a correção de minha dieta, obviamente com acompanhamento, mas baseada nesse exame, houve um ganho de qualidade para a minha pessoa absurdo. Aí eu lembro da importância do intestino nesse processo todo. Né? Total. Então, quer falar um pouco para a gente, Bruno, sobre um exame como esse, na prática ali da construção de uma dieta? Eu sou solicitante, sou fãzaço do A200, né? Já solicitei muito, inclusive, e realmente é uma mão na luva para a gente nutricionista. Eu tive uma paciente que foi muito engraçado o caso dela. Ela já tinha feito todos os testes de alérgenos, tudo que você imagina ela já tinha feito. E no A200 deu que ela era alérgica a frango. Então, imagina aí, você viver sem frango. A base da alimentação dela era frango. Então, imagina aí, você tirar um alimento que fazia mal a ela todos os dias e a qualidade de vida que essa pessoa não está tendo. Então, o A200 realmente é excelente. É um exame fantástico. Só voltar uma coisa, porque tu falou que o A200 alergia, não é, né? É verdade. Imediato para o IgG. É verdade. Para falar sobre isso. isso. Alergia IgE. É uma alergia IgE, vamos voltar. Mas eu acho que é muito comum a gente escutar isso. É verdade. Enfim, e a qualidade de vida que a gente devolve a um paciente desse, ele vai ser grato para você o resto da vida. Então, é um exame ímpar. Eu sou fãzaço do A200. O que eu tenho feito na minha prática clínica, estou fazendo uma experiência. Os meus pacientes com doenças autoimunes, eu sempre falo para eles uma sugestão. Vamos fazer esse exame? Vamos fazer esse exame para a gente dar uma olhada se tem algum alimento que você tem uma reação tardia a ele. E aí a gente faz... E eu tenho que tirar esses alimentos que deram uma alteração maior e realmente há uma diminuição da inflamação daquela doença autoimune, há uma diminuição das manifestações daquela doença autoimune. O paciente tinha uma crise mensal, passa a ter uma crise trimestral, uma crise a cada 4 meses. Esses dias eu estava com uma paciente que ela tinha uma dermatite... uma dermatite atópica e ela se manifestava aleatoriamente, normalmente associada ao estresse, e a gente fez o A200 e tinha 3 alimentos específicos que tinham um IgG muito alto. Quando a gente retirou, aquela manifestação passou a ser, que era mensal, passou a ser uma manifestação a cada 3 meses, uma manifestação a cada 6 meses. Então, e ela fazia uso crônico de antialérgico
passou a não fazer uso crônico do antialérgico e as manifestações reduziram o tempo de manifestação. Então, a manifestação clínica diminuiu o tempo de exposição. Então, eu gosto muito, eu estou fazendo meio que essa experiência clínica. Daqui a um dia eu vou acabar escrevendo um artigo sobre isso. Que eu estou fazendo isso, que o paciente não tem uma manifestação clínica que me justificaria solicitar o A200, mas por ter uma doença de base, de característica autoimune, e a gente sabe que é ali mediado por IgG e tal, eu faço essa investigação. E estou tendo excelentes resultados. Eu também, sabe, assim, eu sou encantado, sabe, Bruno? Para mim foi ótimo. Eu disse, eu costumava ter 4, 5 crises por semana. Hoje eu tenho uma. E provavelmente, por que eu tenho uma? Quando eu vou olhar, né? É minha alimentação ainda. Não dá para cortar tudo, né? Sim. E mesmo assim, você tem um alimento ali que produz IgG, certo? Mas ele tá no nível leve, né? Mas quando o uso é crônico, ele está mantendo uma inflamação ali no organismo. E o volume também, né? Quanto maior o volume daquele alimento, mais IgG ele vai produzir. Isso. E aí me chamou muita atenção, se tu quiser fazer um comentário sobre isso, fica à vontade, né? Assim, eu fui seguir um protocolo de dieta para desinflamação do intestino. Sim. E me parece que uma das coisas que estão no protocolo é sempre tirar assim, proteína animal. Tá. Leite de proteína animal. Leite e proteína animal. Leite da proteína, ou seja, leite de vaca, por exemplo. Sim. Certo? Vamos substituir por leite vegetal. Legal, bora substituir. Não vou fazer propaganda de ninguém aqui, né? Sim. Fui lá e leite de amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju e amêndoas. E aquilo não me fez um efeito interessante, né? Sim. Mas eu disse, mas está nos protocolos, né? Então provavelmente devo seguir. Aí foi quando eu disse, rapaz, quer saber? Eu vou fazer o A200. Então eu vou ver se essas substâncias aqui, por exemplo, eu não sou intolerante ainda. E aí... Oleaginosas. Tava lá, nível 4, altíssimo. Castanha do caju, castanha do Pará e amêndoas. São alimentos muito alérgenos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas não é interessante, né? Assim, porque tá lá no protocolo. Tira o leite de proteína animal e entra, certo? Com o leite vegetal. Exato. E aí você faz um exame desse. E para mim, tem a questão da melhora do paciente, mas eu acho também que é fundamental a gente lembrar que é desinflamação intestinal, melhoria na absorção de micronutrientes, né? Então, e é um exame que você faz uma vez na vida. Você precisa só daquele exame uma vez na vida, você vai entender aquele comportamento e você retira o alimento do paciente, depois faz um reteste com 6 meses para saber se ele já não manifesta mais sintomas ao ingerir o alimento. Então, acho um exame fantástico, exatamente pelo fato de que ser um exame que vai me mostrar uma visão diferente das alergias, diferente das intolerâncias, mas uma manifestação mais tardia e sistêmica. O mais interessante é a questão da manifestação sistêmica, que pode ser de uma cefaleia, como você relatou, que é uma dor de cabeça, ou pode ser uma coceira, um prurido que você não sabe de onde veio, e de repente uma diarreia, um quadro atípico do comportamento normal de uma intolerância e de uma alergia. Então, quando você tem esse comportamento atípico, eu acho o A200 ele vem assim com uma mão na luva, para você entender aquele paciente e poder trabalhar aquilo ali. Eu tinha uma paciente com cefaleia crônica também, muito semelhante ao seu quadro, e quando a gente pediu o A200, tem lá alguns alimentos que estavam fazendo parte da rotina dela, e essa cefaleia crônica já tinha sido estudada por neurologistas de todas as formas, foi dita como uma enxaqueca, e quando a gente viu, tirou os alimentos, ela não teve mais um quadro enxaquecoso. Legal. Assim, eu resumo essa conversa da gente para você ver como é bacana falar dessa relação que tem a rotina laboratorial na prática clínica de vocês, né? A gente foi falando aqui de algumas áreas específicas da medicina laboratorial, né? Como a bioquímica, hormônio, imunologia, e a gente termina num exame que engloba um pouco disso tudo, né? Então, assim, para mim, como profissional do laboratório de análises clínicas, eu fico muito feliz, certo, de receber vocês aqui para uma conversa dessa. Espero que a gente possa conversar em outros momentos, explorar outros tipos de exame, como a genômica, que eu acho que está muito em alta também, né? Eu acho que vai crescer muito o uso dela no dia a dia. É o futuro, né? É o futuro, né? Ou seja, é personalizar cada vez mais, através da medicina laboratorial, o atendimento ao paciente, certo? E isso é muito bacana, né? Porque eu falei, por exemplo, de protocolo. Nesse instante, a gente viu que o protocolo não resolvia. Eu tive que personalizar um pouco mais, certo? Então, fica aqui
em nome do Laboratório LAMIC, certo? Do Grupo LAMIC, né? LAMIC Vacinas, LCE Saúde, certo? O meu agradecimento pessoal, Gustavo, Bruno, fantástico esse papo aqui. Obrigado. Certo? É o nosso primeiro episódio desse projeto LAMICast. Eu acho que a gente vai poder acrescentar muito para a sociedade do Cariri. Esse é o meu projeto, certo? É trazer informação de relevância em saúde, mas sempre linkando um pouco disso tudo com a rotina laboratorial, certo? Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gustavo, Leonardo. Muito também. obrigado também. Agradeço, Leonardo. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigado aí por participar com a gente desse primeiro episódio do LAMICast.